A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Olá, querido rádio ouvinte. É uma alegria estarmos mais uma vez juntos às quartas-feiras, nesse horário, sempre fazendo uma reflexão sobre a vida, sobre nós mesmos, buscando uma melhor compreensão para que, desta forma, possamos nos tornar criaturas mais felizes, mais pacíficas, mais harmonizadas conosco e com aqueles que nos cercam, com a natureza, com Deus, com Jesus, o nosso modelo de amor e de bondade. Como nós fazemos inicialmente, nós iniciamos com uma leitura de preparação. E hoje nós tivemos como escolha a mensagem Decisão e Atitude, uma mensagem muito interessante de Marco Prisco, uma psicografia do Divaldo. É do livro Momentos de Decisão. Esse livro, aliás, a gente recomenda porque ele é maravilhoso. É um livro que já tem algum tempo de psicografado, mas é muito rico esse livro. Trata-se de um extrato do tema, não é? E ele encontra-se no site liçõesdevida.org.br, que nós recomendamos o seu acesso, que é um site muito interessante. Então vamos à leitura. Decisão e atitude. Sua decisão, num momento, responderá pelos seus dias futuros. Não se precipite. A meditação o ajudará a discernir com clareza e segurança. A indecisão prolongada gera a complicação do problema a resolver, por mais adiado que permaneça. Não cultive receios, ore, consulte o Evangelho e depois não retarde demais a decisão. O desequilíbrio dos outros contagia, harmonizando-se antes para ajudar com relação. Pudor e escândalo depende de quem cultiva honorabilidade e insensatez. O que você cultiva, rebeldia ou serenidade, exterioriza-se quando você for testado. Não avinagre suas horas mediante a sustentação de clima pessimista. Faça sol interiormente e, quando se decidir pelo bem, não recue, não se arrependa e não reclame. Não exija santificação dos outros. Melhore-se primeiro e aprenda a decidir e agir com Jesus em qualquer circunstância. Como dizíamos, a mensagem é de um conteúdo significativo e nos convida a uma reflexão sobre as nossas atitudes ante a vida, sobre os momentos que temos de indecisões, de vacilos, não é? E quando, conforme até nos recomenda também Emmanuel, nos sentirmos em dúvida em relação ao que fazer, coloquemo-nos no lugar de Jesus e perguntemos: o que faria Jesus nessa situação? Com certeza a luz virá e a sua decisão será sensata e sábia.
Hoje nós temos a grata companhia da convidada Marcina Barros, vice-presidente da Federação Espírita Alagoana, e ela está trazendo para nós o tema Nós e o Meio Ambiente. É um tema oportuno, já que estamos todos interligados, interconectados através da Mãe Terra, do ponto de vista físico, e qualquer ação nossa equivocada, predatória, de pouco conteúdo de sabedoria, interfere de forma drástica no outro e refletindo em nós próprios. Então, com a palavra, a Marcina Barros, a nossa querida amiga, que sempre se disponibiliza a estar aqui conosco, trazendo as suas luzes, o seu saber. Também registramos aqui a presença do nosso diretor Márcio Eduardo, como sempre disponível, né, e dando-nos a força necessária para que o programa seja bem sucedido. Lembramos que a sua participação, ouvinte, é muito importante, porque o programa é feito para você, para nós todos, e inclusive para você também, de forma especial. E a sua participação com perguntas, ela é muito importante porque ela vai nos balizar em relação ao conteúdo, para que você seja esclarecido em relação às questões aqui abordadas e também para que você possa dar a sua contribuição no sentido de trazer ideias e participar ativamente. Então, que tenhamos uma tarde muito feliz. Com a palavra, então, a Marcina. Boa tarde, ouvintes. É sempre com muita alegria e satisfação que participamos da programação desta rádio com Márcio e Leones. Hoje trazemos um tema que acredito que todos irão apreciar e acompanhar, no sentido até de ver o que toca em cada um, o significado de nós e o meio ambiente, né? Esperamos contar com a participação de todos, de forma que enriqueçamos ainda mais um encontro como este. Muita paz para todos e vamos ao trabalho, né? Pois é, Marcina. Quando nós falamos de meio ambiente, parece que estamos nos referindo a um problema que não é nosso especificamente, ou melhor, que também não é nosso. Parece que o meio ambiente é daqueles que estão lá adiante, que estão distantes, que lidam com o campo, que estão nas cidades, de alguma maneira, sujando, jogando lixo indevidamente onde não deveria ser jogado, consumindo os recursos que a natureza nos disponibiliza de forma desenfreada, não é? E quando, na verdade, o problema está intimamente relacionado conosco mesmos, porque nós fazemos parte, nós também damos uma contribuição para termos um meio ambiente mais ou menos equilibrado, a depender da nossa ação também. Como você vê esse aspecto? A impressão que a gente tem ao se falar em meio ambiente é que esse é um assunto dos ecologistas, né? Dos ambientalistas, né? Que tem uma formação, tem toda uma preparação, um estudo ligado às condições climáticas, ao que é que agride mais o ambiente, o que é que agride menos, aonde é que o homem está destruindo mais, o que é que ele precisa fazer para ter mais cuidado. Então, existe uma infinidade de pessoas, de profissionais preocupados com isso, né? Jornalistas voltados, ambientalistas, pessoas que estão nas linhas de frente das campanhas, defendendo os mares, defendendo as matas. Parece que a gente tem a impressão que só eles é quem tem que estar preocupados
com relação à questão da destruição do meio ambiente. E nós sabemos hoje, nós que já nos dedicamos à doutrina espírita, nós sabemos que nós espíritas, nós cristãos, nós seres humanos, todos nós precisamos mudar o nosso olhar para com o meio ambiente. A gente nunca se preocupou muito em não destruir, né? Não agredir e não desperdiçar. A gente nunca se preocupou muito com isso. Hoje, o ponto máximo, o ponto importante, significativo disso tudo, significa a preservação, a não destruição excessiva, significa a conservação daquilo que já adquirimos e reduzir, e não destruir mais ainda, não estragar mesmo, né? Ter em excesso as coisas, consequentemente, cada item que nós adquirimos, aquilo ali já passou, já foi tirar a matéria-prima do meio ambiente, e aquilo já deixou lixo para trás, e de repente a gente não se importa em ter o zelo por aquilo que nós temos, né? Então nós vamos aqui ver o que é que a doutrina tem a ver com isso, né? O que é que o espiritismo tem a ver com a questão do meio ambiente? Com certeza a gente já conhece, a gente sabe que tem a ver com o meio ambiente espiritual, com o meio ambiente psicológico, mental. Isso nós não temos dúvida, né? Porque segundo as nossas companhias, nós temos que estar com a mente arejada, uma mente livre de pensamentos negativos, né? Porque esse pensamento, essa mente poluída com certeza vai deixar um ambiente pesado. E as companhias, né? As companhias espirituais têm a ver com essa mente intranquila, essa mente com pensamentos distorcidos, né? Quanto a isso, nós acreditamos que os espíritas não têm dúvida sobre isso, né? Mas nem sempre o espírita está preocupado com a poluição do ambiente, né? Da preservação desse ambiente, da conservação e da não destruição excessiva, né? Então, é nesse sentido que nós precisamos fazer aqui uma reflexão para ver até onde nós, de fato, enquanto espíritas, estamos sabendo lidar com as questões que preocupam o mundo, com as questões ambientais que preocupam o mundo. O que é que tem a ver conosco? Então, a gente pode começar até relembrando Kardec, né? O nosso ponto de partida deve ser Kardec, né? Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, né? Nós conhecemos o Livro dos Espíritos, sabemos que o livro é formado por 4 livros, né? E o terceiro livro fala das leis morais, né? Aquelas leis que nos rege, que está na nossa consciência, mas que nem sempre a gente está sabendo lidar com elas, tendo elas internalizadas, vivenciadas dentro do propósito em que elas foram estabelecidas, ou pelo menos em que Deus nos proporcionou para que nós possamos vivenciá-las, né, de forma consciente. E nesta organização das leis morais, Kardec nos trouxe as 10 leis, dentre elas as leis de destruição e de conservação, né? A lei de conservação e destruição são as principais para o nosso estudo de hoje. A lei de destruição ela é a 5ª lei, e a lei de conservação é a 4ª lei. A gente pode começar pela lei de conservação, vendo que Kardec fala a respeito desta lei. E a gente pode pegar a primeira lei e a primeira pergunta, e logo em seguida a gente vai encontrar perguntas importantíssimas, né? Então, por exemplo, o instinto de conservação é uma lei da natureza
E os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Então, todos nós temos um instinto de conservação, que é o instinto de viver, a necessidade de nos manter vivos, de buscar tudo que for possível para a nossa sobrevivência, né? Mas Kardec traz para a gente uma passagem nesse mesmo capítulo que ele fala do necessário e do supérfluo, né? E ele nos alerta aqui nesse item a respeito de como nós estamos nos dando com o necessário e o supérfluo. Ele pergunta aos espíritos: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então, por que ele pergunta isso? Ele faz essa pergunta que é a 715. Por que a gente precisa distinguir bem a questão do que é necessário para a nossa vida e do que é supérfluo? Por que essa preocupação dele? E os espíritos respondem: o sensato o conhece por intuição, mas muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, o que é que a gente hoje pode considerar dentre os itens que a gente adquiriu para a nossa sobrevivência? Porque o que foi que nós comentamos? A lei de conservação foi dada ao homem para que ele busque sua sobrevivência, para que ele se mantenha vivo, para que ele se mantenha em condições de trabalhar, em condições de procriar. Tudo isso está dentro da lei de conservação. Mas para ele se manter bem, vivo, ele não está atento ao que é necessário para a sua vida e o que é supérfluo para a sua vida, né? Então, o Kardec continua perguntando: a natureza não traçou limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? E os espíritos dizem: sim, mas o homem é insaciável. Essa expressão, o homem é insaciável, talvez seja a mais significativa no que se refere ao respeito à lei de conservação. Na hora em que nós adquirimos itens que não são necessários para a nossa vida, ele é considerado um item supérfluo. E o grande problema do meio ambiente hoje é baseado na aquisição de itens supérfluos. O André Trigueiro, em seu livro Ecologia e Espiritismo, lançado em 2009, e aqui esteve conosco em 2011, falando a respeito de todo esse estudo que ele fez. Ele diz que o problema do mundo é que nós estamos num grau de consumismo exagerado e a gente está adquirindo itens para o nosso deleite que vai muito além do que a Terra pode produzir. E nós espíritas, nós estamos olhando para isso com que olhar? Qual é o olhar do espírita quando vê que Kardec diz assim: mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Então, a gente pode relacionar isto a tudo que nos circunda, tudo. Desde o vestuário, alimentação, veículos, uso de... Enquanto uns não têm água, a gente tem uma piscina com água esborrando, né? Então,
o nosso problema, grande problema hoje, é que a gente está utilizando em excesso tudo o que a natureza nos oferece. Principalmente porque a cada shopping que é inaugurado, cada área dessa que é inaugurada, a gente é levada pela propaganda, pelo chamamento a consumir mais alimentação, a consumir mais itens de descartáveis. Hoje o grande problema do lixo no mundo são os descartáveis, né? A gente não tem ideia de para onde vai aquele lixo dos shoppings. Nós não temos ideia. A gente simplesmente quer consumir e quer que venha nos produtos, nas caixas descartáveis, porque é mais higiênico. Mas, e a questão do lixo? O que é que a gente vai fazer? Outro problemão também é o lixo hospitalar, né? Que inclusive os países mais desenvolvidos, entre aspas, estão destinando aos países menos vigilantes em relação a isso, estão destinando os seus descartes, né? São navios e mais navios, né? Isso é muito triste. Foi interessante o Leônidas trazer essa questão, porque aí eu vou contar uma historinha para vocês, né? Em 89, eu assumi a direção de enfermagem do Hospital Universitário de Alagoas e nos preocupávamos muito o volume de lixo, porque aquele lixo era pago para ser recolhido. Cada quilo de lixo custava um valor e nós tínhamos que pagar por ele. Mas nós chegamos à conclusão que o lixo que estava sendo vendido, vamos dizer assim, descartado para ser removido e pago para isto, ele poderia ser diminuído pelo simples fato da gente separar o lixo contaminado do lixo que não era contaminado. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre lixo. Por isso que hoje, enquanto espírita, eu me dediquei um pouco a esse tema, buscando entender melhor a lei de conservação e destruição que Kardec nos trouxe. Nós diminuímos o lixo consideravelmente, separando o lixo que não era contaminado, as caixas, as embalagens, de um modo geral, eles passaram a ficar separados, vendidos, inclusive passamos a comercializar, porque a gente já sabia que existem e existiam, e hoje muito mais do que isso, né, as usinas e os catadores, as pessoas interessadas no lixo, papelão, plástico, vidro, tudo isso que nós podíamos perfeitamente separar e esse lixo nós não avolumávamos o lixo contaminado, porque um lixo contaminado, ao tocar num lixo limpo, vocês imaginam, lixo limpo é uma coisa até meio incoerente, né? Mas existe lixo limpo, né? Inclusive os catadores de lixo ficam felizes quando encontram os lixos limpos, né? Porque eles podem separar sem nenhum risco de contaminação para eles. E aí nós ficamos muito tempo fazendo esse trabalho. Agora, infelizmente, nós somos deseducados na separação do lixo, né? A gente encontrou e encontra até hoje, eu já sou aposentada, mas eu sei que ainda continua. Nós, profissionais, seres humanos, nós não temos ainda a consciência de que na hora de descartar tem 4 cores de recipientes para separar o lixo: vermelho, verde, azul e amarelo, e cada um com o seu distintivo: vidro, plástico, papel, material orgânico e metal. Né? A gente não quer ter o trabalho de jogar o lixo
E tem o outro, o último, que é o contaminado, né? Que é aquele dos descartes de produtos que já vêm com sangue, que vem do paciente. Então, isso a gente faz em casa. É uma coisa. Do mesmo jeito que a gente não quer se reeducar ou se educar ou entender melhor o cuidado que deve se ter no ambiente de trabalho, a gente também em casa a gente repete a mesma postura, né? Então, o problema do lixo é um problema muito sério no mundo inteiro, principalmente por causa dos descartáveis. O hospital hoje, os hospitais priorizam os materiais descartáveis pelo risco, pela diminuição das infecções hospitalares, reduziram em muito, mas não significa com isso que a gente não possa ter o cuidado de separar o que não é lixo, o que não é contaminado e que vai servir para muitas famílias que trabalham separando o lixo e comercializando o lixo de plástico, papel, vidro e metal, né? Dá perfeitamente para eles viverem disso tudo. Mas o lixo, a grande maioria não é separado, é jogado nas lixeiras da rua, os caminhões recolhem, jogam Mas é outro problema também, além da falta de conscientização nossa, da população, de um modo geral, há também a falta de conscientização dos administradores, não é? Porque eles não têm um sistema organizado de coleta de lixo, então eles próprios juntam tudo. Se alguém separa, mas ao ser coletado, esse lixo é novamente misturado. Mas a gente, Leones, a gente tem vamos dizer assim, a gente tem uma certa culpa com isso, não sei se o termo está correto, culpa, né? O termo talvez não seja bem adequado, porque a gente não exige do poder público uma estrutura para que a gente possa fazer o descarte adequado, né? Eu posso lhe dizer que depois desse estudo da doutrina, onde eu pude perceber o quanto Kardec foi cuidadoso, né, em trazer para nós todas essas questões relacionadas com a lei de destruição, com a questão do supérfluo, né, que é da lei de conservação e da lei de destruição, obviamente, né, que ela é também uma lei divina, mas que a gente vê que a destruição abusiva, ela que é provocada pelo consumismo da gente. Porque na hora que eu consumo mais, o produtor vai produzir mais, aí vai destruir mais, vai buscar mais na natureza, então cria um ciclo vicioso, né? E aí esse é um ponto assim que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso. E a destruição, além de destruir o ambiente, ele joga no meio ambiente o lixo. Dizem até que na hora que você compra um item, um livro, a gente está aqui com um livro na mão, esse livro deixou lixo lá na gráfica, né? Ele vai ser guardado, mas se for um papel, eu comprei uma resma de papel, né? Aquele papel, eu descuidadamente, eu imprimo uma folha, ela está errada, eu vou e jogo no lixo. Então, é o segundo lixo, né? Deixou lixo na gráfica e deixou lixo na sua casa. Aí a gente pergunta, mas eu precisei do papel para estudar. Ele é necessário para a minha vida. É necessário, tudo bem. Mas eu posso ter mais cuidado com o uso do papel, né? Então, é nesse sentido que Kardec quer mostrar para a gente a destruição necessária e a destruição abusiva, né? Aquela, principalmente, quando ele chama a atenção aqui, aquela
que se trata, por exemplo, de matar os animais como hobby, a caça. Vamos à caça com os cães bonitos, de cães de caça, para matar sem nenhuma finalidade. Por diversão, Por não é? diversão, né? Então, ele chama a atenção, né? Ele diz assim, que toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Neste caso, ceder aos maus instintos, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa estar estudando essas leis e vendo como é que nós estamos pondo-as em prática, né? Como tantas outras leis de reprodução, lei de progresso, lei de sociedade, né? Lei de trabalho, todas elas a gente deve estar sempre olhando com carinho como é que nós estamos pondo em prática, né? E nos incluindo como parte da solução do problema, não é? Solução do problema. Isso é muito importante, essa consciência, porque pode se nos aparentar, porque nós somos diante de bilhões, mas os bilhões são formados de unidades, não é? Perfeito. Então, se cada um se propor a fazer a sua parte, isso vai mudando, vai contagiando, contaminando, não o lixo, mas o vizinho, né, com as ideias de preservação, de zelo. Ô Macina, uma coisa interessante, a gente se referia antes, você em particular, ao problema do consumo desenfreado que vive essa sociedade capitalista, não é? E até quando a Terra tem recursos naturais suficientes para atender a essa demanda desenfreada? Dizem os estudiosos que a Terra não tem mais. Nós estamos usando outra Terra, dizem eles nessa expressão assim, para o ritmo que nós estamos impondo ao consumo, ao consumismo, não digo nem o consumo porque não é bem a questão. A questão principal é que nós estamos todos, assim, não vamos dizer todos, né, mas uma grande parte da população mundial está vivendo hoje um alto grau de consumismo, né, de consumo, que é o consumismo, para não ser redundante, né? E dizem que os estudiosos dizem assim, que nós já estamos precisando de outro planeta, outra Terra, para atender às necessidades de produção dentro da proposta de consumo que está a Terra. Então, significa o que com isso? Que nós estamos exaurindo o planeta em várias instâncias, né? Porque na hora que se vai produzir, se consome água. Água para se preparar uma garrafa de refrigerante, para se preparar tal e qual coisa, se utiliza água. Então, a água não é somente para o consumo nosso, é para a produção de inúmeros produtos, né? Aí vamos tirar árvores, estamos destruindo árvores para plantar pasto, para ter gado, para manter a população. Então, o consumo nosso está exagerado, porque nós estamos agindo de forma exagerada, egoísta, inclusive, porque a gente, muitas vezes, compra e joga fora o que compra. Não usa. Temos muitos, nós somos assim, já chegamos num estágio de que compramos e nem usamos. Compramos alimentos, jogamos fora. Nós compramos roupa e sapato, jogamos fora, ou damos, ou passamos à frente. Bolsas, né? Bolsa. Então, imaginemos tudo isso, o que foi tirado do meio ambiente para produzir aquilo, né? E quantos perderam, quantos
deixaram de adquirir aquilo porque não tinham condições, nós adquirimos e jogamos fora. Então, a nossa situação, nesse sentido, é muito séria, por conta do que nós estamos fazendo, nossa falta de consciência para com a nossa vida, né? Nossa vida, porque nós temos que mudar nossos hábitos, de vida, nós seres humanos. Então, hoje, a preocupação do mundo é esta: o que fazer para que nós reconheçamos que estamos num grau exagerado de agressividade ao planeta, né? E sabermos, porque aí vocês podem estar me perguntando assim, mas se não houver shopping, não vai ter emprego. É claro que quando os países se reuniram agora na Rio+20, eles se preocuparam com tudo isso. Com certeza, a preocupação não é só com o fato de que a gente não vamos ter cuidado com o meio ambiente, não é uma questão só, ela não fica isolada. Tem que se estudar todas essas questões, né? Como é que nós vamos continuar vivos, continuar trabalhando, para que a gente possa manter essa terra em condições de vida, né? É claro que quando a ONU se reúne em diversos países, agora, por exemplo, eles se reuniram neste ano, no ano 2014, no Dia do Meio Ambiente, eles se reuniram numa ilha em Barbados, uma ilha do Caribe, porque eles estão preocupados que as ilhas, com o desgelo, as ilhas sejam cobertas pela água, né? Então, tem vários países no mundo, no planeta, que são ilhas, né? Então, eles escolheram Barbados, né, para mostrar ao mundo que eles estão preocupados, né, com essas questões. Inclusive, o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente no ano 2014 foi "Aumente sua voz, mas não o nível do mar". Foi o tema do meio ambiente deste ano. E foi trabalhado lá em Barbados, porque foi uma das ilhas escolhidas em função de que eles querem mostrar para o mundo que uma ilha como aquela, por exemplo, está correndo risco de ser afundada, né? De ser emergida, desaparecer, né? Então, quando esses dirigentes dos países se reúnem, principalmente o grupo que faz parte, né, da equipe, eles são da ONU, mas eles fazem parte de um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, PNUMA, é um grupo da ONU que está voltado só para as questões do meio ambiente, né? E eles, quando se reúnem, com certeza, tudo é colocado. Na hora que a gente traz o problema, esse problema que a gente quer resolver gera outro problema. Mas, se a gente chega a um entendimento, quer dizer, chega a um meio termo, a gente consegue trazer uma solução que atenda a todos, né? Mas, Marcina, há um problema grave, é que esses organismos, eles não têm poder de impor leis, né? Os resultados que são apreciados e aprovados não têm força de lei. As nações não são obrigadas a cumprir as decisões. Então, os países, do ponto de vista econômico mais fortes, mais poderosos, se sentem prejudicados em muitos aspectos e não seguem essas orientações, não é? Os Estados Unidos é um país que desrespeita muito essas orientações
os países ricos de um modo especial, e os Estados Unidos, por ser o mais rico, tem mais interesses espalhados pelos diversos continentes. Eles são os grandes contraventores disso daí. Com certeza. Inclusive, a gente tem essa percepção, né? E o que é que a gente pode ver é que quando se cria o Dia Mundial da Mulher, o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Dia Mundial da Família, o que se quer com isso? Se quer uma divulgação ampla da problemática que este item está vivendo, que é meio ambiente, que é família. Então, aí a gente vai ver que, enquanto os líderes das nações estão reunidos buscando meios e, com certeza, encontrando inúmeras dificuldades para que as soluções aconteçam e apareçam, o mundo inteiro está acompanhando, né? Todos devem estar lembrados que na Eco 92, uma menina canadense, 12 anos de idade, fez um discurso belíssimo, chamando a atenção desses líderes, né? No vídeo dá para perceber o semblante desses homens e mulheres na hora em que uma menina estava falando e chamando a atenção de algo que ela acreditava, né? Que eles fossem se sensibilizar. Ela volta, 20 anos depois, a Serven Kuli Suzuki, ela volta na Rio Mais 20 anos após, na Eco 92, e foi entrevistada e disse, né, que ela continua trabalhando, né? Ela continua trabalhando e veio ver, quis não mais com discurso. Mas o que é que a gente pode tirar disso, né? Enquanto os líderes políticos, né, os chefes de estados, de nações estão reunidos, nós estamos acompanhando. Então, cabe a nós também tomar atitudes perante aquilo que está sendo ali colocado, né? E as informações que saem dali são riquíssimas. Nós enquanto cristãos, enquanto espíritas, enquanto seres humanos conscientes da questão, podemos ter atitudes como esse simples bloco que eu entreguei a vocês, que fala dos 5 R's. Quer dizer, quais são o que é que a gente deveria ter cuidado, por exemplo, reduzir aqui diz assim, reduzir, usar apenas o necessário, né? Reaproveitar, recuperar o que tem, do que é que você tem. E às vezes a gente tem um objeto, porque falhou em alguma coisa, você não quer mais, compra outro. Reciclar. Quantas cooperativas hoje vêm se instalando nos estados, nas cidades, e às vezes a gente pergunta assim para um amigo: você mora num prédio de X andares, 20 andares, vocês têm coleta seletiva? As pessoas às vezes nem sabem o que é isso. Aí eu lembro de Gole, a Coop Vila é uma cooperativa de catadores do lixo que viviam no lixão ali atrás da Emater. Eles hoje têm um sistema organizado e eles vão aos condomínios grandes se oferecer para recolher o lixo seco. Não precisa separar o lixo, basta a gente separar o lixo seco. Eu moro num condomínio pequeno, muito pequeno, mas eu guardo o lixo seco e eu chamo por telefone para eles virem buscar o lixo. Enquanto isso, o Arte Vida, um condomínio de 6 prédios, 6 torres de 9 andares, nós fizemos, eu e minha filha, fizemos um projeto para que eles pudessem fazer o trabalho de separação, de recolhimento do lixo.
E eles dão graças a Deus, eles agradecem quando chegam lá em casa, quando alguém vai se mudar, por exemplo, e gera um monte de lixo, né? E eles ficam felizes de terem uma quantidade grande de lixo para recolher, né? Papel, plástico, vidro, latas, metais. Então, a conscientização da gente começa nessas pequenas coisas, né? Em casa, na hora em que vai separar o lixo, na hora em que não estraga alimento, na hora que compra a roupa necessária, nada de supérfluo no guarda-roupa, guarda-roupas abarrotados de roupa, e você olha assim, eu vesti quando essa roupa? Quando é que será que eu vou vestir novamente, né? Então, as ações são as mais variadas, né? Então, a gente pode encontrar uma passagem linda no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, se eu não me engano, buscai e achareis, os Espíritos dizem assim: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Se a gente, ao olhar essa frase, aqui tem tudo, responde a tudo, lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Enquanto nós não soubermos vivenciar essa lei, que é a última lei desta que nós estudamos agora, lei de justiça, amor e caridade, a gente vai ainda talvez sofrer um pouco, né? Sofrer porque não sabemos ainda lidar com tudo isso. E não sabemos como vamos administrar a vida daqueles com quem a gente convive, né? Parece que nós estamos aguardando primeiro chegarmos ao fundo do poço para poder se posicionar, porque no Evangelho a gente tem todos as orientações, tem tudo que a gente necessita para dar um redirecionamento à nossa vida, de muita sabedoria. Mas infelizmente o Evangelho foi muito deturpado ao longo dos séculos, e hoje se vê o Evangelho como algo utópico, não é? Como algo impossível de se vivenciar, de ser posto em prática. E infelizmente, enquanto a gente estiver achando assim, aí fica impossível a gente vivenciar o Evangelho, pelo menos começar. Mas, Marcina, a gente tem uma série de perguntas aqui, perguntas boas, esclarecedoras. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para responder aos nossos queridos ouvintes. O maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação. Olá, amigos. Sou Arnaldo Oliveira, aqui na Rádio Brasil Espírita, com o estudo do livro Candeias na Noite Escura, obra de Hermínio Correia de Miranda. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 22 horas, aqui na RBE. Espero por vocês. Olá, tudo bem? Sou o radialista Márcio Eduardo. Estou com vocês toda terça-feira, às 15 horas, no comando do Espiritismo em Foco, junto com Olga Miranda e equipe RBE. Espiritismo em Foco, aqui na Rádio Brasil Espírita.
Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Leones Soares. Olá, querido ouvinte, estamos nós de volta com a nossa querida convidada Marcina Barros, hoje com o tema tão importante e palpitante, como diria o Márcio, que é nós e o meio ambiente. Nós somos parte, não é, do meio ambiente, somos uma parte viva, atuante, que podemos atuar de forma positiva ou negativa, a depender da nossa postura, da nossa conduta. Mas nós já temos aqui algumas perguntas e vamos começar pela pergunta de Daniela, de Palmeira dos Índios. Muito boa tarde, Daniela. Que as bênçãos do alto recaiam sobre você e sua família. E a Daniela pergunta: como a doutrina espírita vê o meio ambiente? Olha, a doutrina espírita, a gente pode ver pelo estudo de Kardec, pela proposta da codificação, que ela nos direciona para a gente ver o meio ambiente com todo respeito, né? A gente, quando falou da preocupação de Kardec no detalhamento das leis morais, e agora que nós fizemos questão de mostrar que a lei de conservação e a lei de destruição, ela tem uma relação íntima com o meio ambiente, né? É claro que todas as outras leis, ela nos reporta para a questão do meio ambiente, é claro, né? Mas, pelo que nós estudamos, a lei de conservação, por exemplo, ela diz respeito exatamente à nossa consciência em o que é que nós estamos buscando, como é que nós estamos buscando os meios de sobreviver, de vida, né? É nesse sentido que Kardec mostrou para nós que nós estamos sem saber separar, principalmente hoje, na atualidade, o que é necessário para a nossa sobrevivência e o que é supérfluo. Então, essas duas situações, né? Ele fez questão de nos alertar, quer dizer, os espíritos fizeram questão de nos alertar que nós não estamos sabendo separar. Então, a doutrina, ela traz em seu bojo, em seu conteúdo, em seus ensinamentos, né? No próprio Evangelho de Jesus, a gente acabou de ver, né? Quando Jesus tem uma passagem lindíssima que a gente pode perfeitamente ver o quanto essa passagem do Evangelho tem a ver com o meio ambiente. Vejam essa passagem: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, 26 e 33, nos mostra que há 2000 anos Jesus já nos alertava com relação à questão do meio ambiente. O cuidado para nós não irmos buscar algo a mais do que precisamos. E olhe que ele lembrou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, nós vamos buscar viver, nós iríamos nos dirigir para uma consciência
de uma convivência amena, e com certeza tudo isso, o que o corpo precisa, o que a mente precisa, iriam ser nos disponibilizadas, né? Há uma resposta, eu não me lembro a pergunta do Livro dos Espíritos, mas há uma resposta em que os Espíritos dizem assim: o mais rico é aquele que menos necessita. Eu acho que isso está inteiramente coerente, né, com a nossa realidade. Necessita não só do ponto de vista, digamos assim, espiritual, íntimo, de necessidades fictícias e tal, de luxo, mas em relação aos bens de consumo. Quanto menos a gente necessita, mais a gente se liberta, mas nós nos tornamos senhores de nós mesmos. Eu acho isso daí é uma passagem do Livro dos Espíritos que eu nunca esqueci. Eu vou até gravar essa pergunta para não esquecer dela. Vou gravar o número, a pergunta, como foi feita por Kardec, e a resposta dada pelos Espíritos. É de uma sabedoria imensa pela sua abrangência, né? Bem, nós agradecemos a Daniela, de Palmeira dos Índios, pela sua participação, e lembrando as pinhas de Palmeira, né? Ainda hoje eu comprei umas pinhas de Palmeiras dos Índios, uma delícia. Em algumas regiões chamam de fruta do conde, né? Uma delícia. As de Palmeiras parece que são especiais. Mas vamos adiante. Temos também uma pergunta de Cris, de Arapiraca. O nosso boa tarde para você, Cris. Você sempre está conosco, é uma alegria, e obrigado pela sua participação. E a Cris pergunta o seguinte: o nosso planeta está sendo destruído. O que os espíritos falam sobre isto e o que fazer para mudar? Bom, a gente sabe que enquanto nós temos espíritos preocupados, né, com a questão do meio ambiente, porque nós temos espíritos preocupados com várias áreas da vida, né? Tem aqueles que nos influenciam no sentido de preservação do meio ambiente, cuidado com a natureza, né? E nosso meio ambiente mental, né? Nós temos espíritos cuidando de tudo, né? A gente é que às vezes não sabe, não valoriza, não entendem, né? Não alcança a capacidade deles em nos influenciar, né? Então, o Emmanuel existe uma pergunta no livro O Consolador que foi feita a Emmanuel, e a gente vê que Emmanuel nos alerta também a respeito do meio ambiente, né? Então, o Evangelho, a gente já viu agora, a gente acabou de ver, né, na hora da resposta da Daniela, quando a gente vê a fala o registro de Mateus nessa passagem, que nós temos inúmeros ensinamentos sobre o meio ambiente. Mas a pergunta que foi feita a Emmanuel é a seguinte: o meio ambiente influi no espírito? Aí o Emmanuel diz assim: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem. Aí ele continua: a natureza é sempre o livro divino onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem. Quando eu li livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, a gente pode ver o seguinte, né? Nós espíritas sabemos que a Terra é a nossa escola, é o espaço de aprendizado para o espírito. O espírito vem, reencarna, e aqui deve ter o cuidado adequado para que a gente possa tê-la viva para novas encarnações. Então,
o que alerta dos espíritos é no sentido da preservação dessa terra. Por isso que a gente viu aqui as respostas que foram dadas a Kardec. Hoje, o que a gente tem é espírito encarnado preocupado. A gente não, nos livros de André Trigueiros e do Carlos Orlando, o livro de André Trigueiro que eu faço referência é Espiritismo e Ecologia. Todo o material que André Trigueiro trabalha é o livro, são as leis morais, a lei de conservação e a lei de destruição. Então, o que é que a gente pode ver? André Trigueiro, com certeza, sendo influenciado por espíritos que ele não faz referência especificamente qual é o espírito, o mentor, mas a gente sabe a influência que os espíritos estão tendo para com ele, para com Carlos Orlando Villarraga, que escreveu Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, Caminhos para a Sustentabilidade. São livros que a Federação Brasileira se dispôs a editar, então são livros respeitáveis, né? E, com certeza, tanto Carlos Villarraga quanto André Trigueiro não fazem referência de nenhum espírito, nenhum mentor, mas eles, hoje, nós sabemos que a influência desses espíritos preocupados com a natureza, com as situações com a política, com agora, por exemplo, com a questão da Copa do Mundo, quanta preocupação deve ter sido investida para que a gente tenha uma Copa do Mundo num clima de paz, de tranquilidade, de harmonia. Então, para a gente poder ter mais clareza, a gente atualmente não tem espírito XYZ, Joana de Andes, Emmanuel, mas temos espíritos encarnados, preocupados, escrevendo livros para os espíritas, para a humanidade, colocando o conhecimento que adquiriu com a doutrina, com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, e que, com certeza, encontram aí um referencial de como a gente deve lidar com a natureza, né? Então, todos nós estamos sendo influenciados espiritualmente, né? Obrigado, Cris, pela sua participação. E uma boa tarde para você e para os nossos amigos arapiraquenses. Temos uma pergunta também de Samuel, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Samuel. Ele diz o seguinte: no mundo espiritual existe meio ambiente? Ele pergunta isso. Qual a influência das trevas no meio ambiente espiritual? Interfere aqui na Terra e nos outros planetas? A gente pode dizer até assim, né, que o meio ambiente, o ambiente espiritual é este nosso mesmo, né? A gente sabe que a dimensão do que é própria dos encarnados, dos desencarnados, é uma coisa muito próxima, né? A gente poderia até dizer assim, uma colônia X, a colônia Nosso Lar e outras colônias que nós sabemos que estão em torno da Terra, elas têm seu ambiente de convivência, né? Mas a consciência desses espíritos que ali se encontram já é outra. A gente isso está muito para as colônias mais evoluídas, não é? Mas existem orbes também como os nossos, ou até num grau menor de evolução, não é? Então, a gente encontra nesses espaços, a gente encontra na literatura, como na literatura do livro Nosso Lar, como no conteúdo do livro Nosso Lar, que existe existe uma natureza, tá aí o filme que mostrou para nós, né, jardins, lagos, transportes, né, mas tudo de um nível de consciência em que de forma que não há uma preocupação
de que aquilo esteja sendo utilizado de forma inadequada, mas sim dentro da realidade em que da evolução daqueles habitantes. Aqueles habitantes. Agora, nós sabemos também, nós temos consciência disso, que existem espíritos que estão ainda apegados à Terra, que saíram dessa condição de encarnados numa consciência ainda de consumismo, de apego, e com certeza vão estar influenciando negativamente os políticos, os governantes, para que os que estão em sintonia com esse pensamento, com essas ideias. Né? Então, quando se vê que não houve êxito na condução de uma lei, de alguma proposta de conservação de tal e qual item, pode ter por trás disso espíritos influenciando negativamente, né? A gente atrai a ambição daqueles que ali se encontram, vai encontrar sintonia de espíritos que querem que aquilo que não haja êxito, né, nas propostas que vão ser de melhoria, né? Então eu acredito que nós acreditamos sim que o ambiente espiritual tem uma relação íntima com a sua questão de consciência mesmo, né? Da coletividade. Não é como acontece aqui no nosso planeta Terra. Ele pergunta, e nos outros planetas? Então, os outros planetas habitados também têm um meio ambiente compatível com a evolução da sociedade. A evolução espiritual da sociedade que forma, então, aquele planeta, que habita aquele planeta. Então, há mundos mais evoluídos, menos evoluídos, e outros, né? Infelizmente, menos evoluídos, que estão dando os seus primeiros passos, né, de conscientização, de busca dessa consciência, dessa realidade cósmica, não é? Muito obrigado, Samuel, pela sua participação, interessante as suas questões. Temos uma outra pergunta também de Fred, de Murici, aqui de Alagoas, que essa pergunta do Fred, eu acho que ela vem nos ensejar uma reflexão profunda sobre o tema, que é o problema da nossa educação. Ele pergunta aqui, a falta de educação dos pais favorece para um meio ambiente cada vez pior? Como orientar os filhos? Eu imagino que seja essa a pergunta. Então eu vou repetir, a falta de educação dos pais favorece para um meio ambiente cada vez pior? E como orientar? Com certeza, né? Hoje a preocupação da educação dos filhos, né, que esses filhos recebem com pais que estão despreparados para a sua função de mãe e de pai, isso afeta em várias circunstâncias, né? Na questão da religiosidade, na questão da educação moral, na questão de uma convivência mais saudável, né, com aquela fase que está vivendo. A grande questão que envolve a criança e o jovem é que ele está sempre sendo bombardeado por informações, uma propaganda, né? As propagandas, de modo geral, estimulando o consumo, né? Ali, o estímulo que é feito principalmente a nível de televisão, de comunicação por televisão, é de uma estratégia. Hoje o comércio, a propaganda, ela utiliza formas as mais variadas para fazer com que haja o consumo daquele item. E os pais, muitas vezes por
muitos deles por despreparo ou por estarem até mesmo no mesmo padrão do filho, né? Ou até tem pais até que estão na condição de mais atrasados espiritualmente, são levados a atender a esses pedidos, né? E gerando nesses filhos um interesse pelo supérfluo que de forma desregrada, né? Então é a falta do preparo no sentido da educação moral, né? Independente da questão do consumismo, e mais ainda quando se trata de itens de consumo, né? Tanto, olha, isso perpassa a questão alimentar, a questão do vestuário, a questão de lazer, né? De relações sociais. Relações sociais. São muitos os itens que muitos pais não têm, não se sentem, não têm o preparo, não conseguem ter uma consciência adequada para conduzir os filhos de modo a que eles possam colaborar, né, na questão do meio ambiente, da preservação do meio ambiente. E, infelizmente, também, até faltando as condições para ele próprio de condução para ele próprio, para ele como ser, não é nem como pai, é como um ser, não é, humano, para ele se conduzir. Porque, infelizmente, a família, não é uma visão pessimista, mas a família tem sido destruída, né? Os meios de comunicação têm dado muita ênfase a isso, os valores que são transmitidos são os piores possíveis, e de sorte que é como a família é a célula mata, é a célula primeira da nossa evolução. Então, com uma família desestruturada, deseducada, com os pais assim, como eles vão poder orientar os seus filhos, educar? E o Estado brasileiro tem sido omisso em relação, né? Apesar de se falar tanto sobre educação, e olha que só se fala na educação acadêmica, né? Que é muito importante, mas não é a principal. Os valores éticos e de moralidade nem sempre eles são aprendidos na escola, na banca da escola. Agora, na Copa, eu vi pela internet, os japoneses, após um jogo, ou mais de um jogo que o time deles participou, após o jogo, eles coletaram o lixo que eles próprios jogaram ali, né? Fruto da sua ação, isso sem que ninguém pedisse, a iniciativa deles. Digo, tão bom que a gente aprendesse, né? A gente tem uma habilidade imensa para aprender as coisas que não são boas, e deveríamos ter também esses exemplos como coisas importantes para nós, porque começa-se assim, de pouquinho, né? Não vamos querer de uma noite para deitarmos o que somos hoje, e amanhã a gente se acordar pessoas conscientes, educadas, né? Com outra mentalidade. Pois é. Esses pais, eles às vezes, eles também vieram de uma formação que não atendeu a essas questões, e repetem isso com seus filhos, né? E aí fica uma sequência de erros. E como você acabou de dizer, Leônidas, a gente tem poucas oportunidades, né, de receber instruções e orientações para bons hábitos, né? A gente prefere, muitas vezes, se dedicar ou buscar referências que não vão alimentar o nosso espírito no sentido de ações positivas, né? Buscar uma religião, buscar um referencial de entendimento
seja na sua área, seja dentro das suas condições, porque é claro que quem é hoje que dá a formação para essas famílias? Onde é que a família aprende a ser família, né? Muitas vezes precisa de suportes psicológicos, de suportes religiosos, para poder, pelo menos, ampliar a consciência, entender onde é que eu estou falhando, né? Porque muitos filhos se tornam filhos com comportamentos inadequados, porque foram educados sem limites, né? Tendo tudo o que queriam foi dado à mão. Se queriam um alimento, não quero isso, eu quero aquilo. Então, os pais vão e cedem. Então, essa falta de limite na criação é que muitas vezes é a causa de todos esses transtornos que caem em instâncias que seria, inclusive, a do meio ambiente, né? Eu acho, só para encerrar a minha fala, que eu acho que estou falando demais, Fred, obrigado pela sua participação, foi muito valiosa. A gente fechou aqui com chave de ouro, não é, as perguntas, mas a gente se constrange ou tem medo de falar sobre o Evangelho. Você já observou isso? É como se houvesse uma rejeição, digamos assim, coletiva, porque o Evangelho é uma coisa piegas, uma coisa para uma outra vida, para uma realidade que não é a nossa. Então, a gente, enquanto nós não compreendermos de outra forma, a gente poderemos até nos desenvolver materialmente, culturalmente, né? Mas em termos de valores morais e éticos, a gente vai permanecer a mesma coisa, ou pior até, porque na medida em que a gente desenvolver a nossa inteligência e não usá-la de conformidade com esses valores que ali são encontrados no Evangelho, aí vai ser um caos, porque a inteligência por si só ela não direciona para o bem. Ao contrário, como nós ainda estamos muito tomados pelo egoísmo, aí, na medida que a gente desenvolve a nossa inteligência, a gente vai querer usar isso não em benefício do bem comum, mas no nosso bem, no sentido de posse, de subjugação, né? Não faz muito tempo nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi patrocinada pela Alemanha, um país onde se concentrava os maiores cientistas da época, né? os mais letrados, e não era só no campo da ciência, era da arte, da cultura, da música, da pintura, né? A Alemanha era um país, eu acredito, nesse sentido, mais desenvolvido de então, né? E aqui loucura, nós somos conduzidos pela inteligência. Olha, Marcina, foi ótimo o programa de hoje. Eu aprendi bastante. Você está muito afiada aí, não é, com o tema. Foi muito bom. E a gente passa a palavra para que você faça o encerramento da sua participação. Então, eu tenho que agradecer a vocês, a oportunidade de trazer esse tema que muito me toca, né? Eu já venho com ele há muito tempo. Agradecer aos ouvintes por terem acompanhado e feito perguntas e se interessado, né, pelo tema. É um tema que ainda precisamos conversar muito sobre ele, porque cada dia mais a necessidade de nos preocuparmos com o planeta é maior, cada dia aumenta mais a preocupação, né? E que possamos, que esse assunto tenha sensibilizado a todos, de forma que cada um possa ver de que forma pode contribuir, né, com a questão da preservação do planeta, a questão da preservação da vida, né? Preservar o planeta significa preservar a vida, né? Então,
ficamos muito felizes, fiquei muito feliz de estar aqui presente, estar aqui com vocês. Espero ter estimulados a conhecer ainda mais esse assunto e essa doutrina que nos engrandece, que nos esclarece, nos consola e nos ajuda na caminhada da vida, né? Um abraço em cada um. Desejamos que continuemos empenhados e acompanhando o trabalho desta rádio que engrandece o coração de todos nós, né? E lembrando só uma coisinha que é importante: esse mundo que nós estamos construindo, seremos nós os herdeiros dele, não é? No futuro, através das reencarnações, nós vamos herdar tudo isso, não é? Se deixarmos coisas ruins, vamos encontrar rios poluídos, as cidades, a falta de alimentação, de tudo. E se a gente cuidar bem, vamos encontrar um mundo melhor. Preservado, né? Okay. Então, nós agradecemos a todos, nosso abraço a todos os nossos ouvintes e esperamos contar com a sua audiência sempre na Rádio Brasil Espírita, que procura transmitir sempre valores construtivos e edificantes. Obrigado a Marcino, obrigado a Márcio e obrigado a você, nosso querido ouvinte, e, sobretudo, obrigado a Deus por essa oportunidade de aprendizado. Você acabou de escutar, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna.